Oi, docinho, tudo bem? Eu sou a Bia Libanati, sou jornalista de saúde e eu tenho diabetes tipo 2. No vídeo de hoje eu vou contar como foi a minha remissão do diabetes tipo 2. Não sei se você sabe, mas no tipo 2 é possível reverter o quadro, ou seja, é possível deixar de ter diabetes por um período ou até mesmo para a vida toda. Ah, agora eu entendi! Bom, quando eu iniciei o meu tratamento do diabetes tipo 2, eu tinha 24 anos de idade e eu comecei com insulina. Eu tomava dois tipos de insulina, a NPH e a regular, e conforme eu fui conseguindo controlar a glicemia, a minha médica foi reduzindo as doses e eu saí da insulina e fiquei só na medicação oral, o que já era esperado por conta do diabetes tipo 2, meu pâncreas ainda produzia insulina, então eu só utilizei realmente o hormônio por um período, até sair daquele descontrole que eu tava, do meu diagnóstico, e aí eu fiquei só na medicação oral. Só que mesmo só utilizando a medicação oral, na época eu utilizava dois medicamentos, eu continuei tendo episódios de hipoglicemia. Eu não sei se você conhece esse termo, hipoglicemia, mas é quando o açúcar no sangue está abaixo de 70 e a gente tem alguns sintomas, como tremor nas mãos, mal-estar, tontura, fome. Então eu continuei tendo esses episódios, mesmo com a medicação oral, que não era tão comum. Então a gente foi reduzindo também a medicação oral, minha médica retirou um medicamento, eu fiquei só com um, e eu fiquei com esse outro medicamento na dose mínima. Só que mesmo assim eu continuei passando mal. E a gente não entendia o porquê, né? Por que aquilo estava acontecendo? Não era comum em pessoas com diabetes tipo 2 ter episódios de hipoglicemia, mesmo com uma medicação, uma dose muito baixa. Agora começou a chover. Espero que não vaze no vídeo. Mas enfim. Na minha cabeça, a única coisa possível é que eu estava curada do diabetes, né? Mas enfim, o diabetes não tem cura e naquela época não se falava sobre a tal da remissão do diabetes tipo 2, né? A remissão do diabetes só é possível no caso do tipo 2, porque no tipo 1 o pâncreas para de produzir insulina e no caso do tipo 2 o pâncreas ainda produz insulina, mas naquela época não se falava sobre isso. E aí eu comecei a mudar de especialista, mandava mensagem para médicos, enfim, ninguém falava nada, não se falava sobre isso. Até que eu cheguei numa endocrinologista que falou comigo pela primeira vez sobre remissão. Ela falou: Bia, você perdeu muito peso. Eu tinha perdido mais de 12 quilos, tava me alimentando muito bem, praticando atividade física. Você tá em remissão, quando a pessoa consegue controlar a glicemia mesmo sem medicamentos. E aí foi quando eu vi pela primeira vez o termo. E, gente, eu tô falando isso aconteceu lá em 2016, numa época onde a gente não encontrava informações sobre remissão do diabetes. Hoje, se você colocar na internet, você vai ver diversas matérias, artigos científicos, enfim, naquela época não era tão comum. E aí eu fiquei em remissão do diabetes por um bom tempo. Eu acho que eu fiquei mais de 1 ano, 2 anos, acho que foi, mais ou menos. Só que, né, gente, comecei a aloprar, né? No começo eu continuei me cuidando, acompanhando direitinho, né, na ponta do dedo, picava o dedo pra ver a glicemia e tal, e fui me cuidando direitinho. Só que eu me mudei pra São Paulo, né, meu amor? E aqui eu descobri as maravilhosas pizzas, comidas incríveis, e aí eu fui, pouco a pouco, recuperando todo aquele peso perdido e pouco a pouco a minha glicemia voltou a subir. E eu voltei a ter diabetes, né? E é importante falar isso, porque a remissão do diabetes não é a cura do diabetes. Ou seja, o diabetes está controlado. Mas se você voltar para os seus maus hábitos de vida, né? Voltar a comer muita besteira, deixar de praticar atividade física, recuperar o peso, o diabetes vai voltar. Porque, infelizmente, até o momento, a gente não tem a cura do diabetes. Tem uma coisa que eu acho importante falar, porque eu vejo acontecer muito. Eu recebo muitas mensagens lá no Convendo com Diabetes de pessoas que me perguntam sobre a possibilidade da remissão do diabetes tipo 2, de como alcançá-la, e eu vejo que muitas pessoas ficam, assim, muito obcecadas com essa possível remissão. Gente, eu não vou negar que reverter o diabetes é muito legal, é muito bacana, eu vivi esse período, então posso dizer que é legal sim, mas, por outro lado, eu fico preocupada com as pessoas que deixam de viver, deixam de se cuidar e de ter qualidade de vida, obcecadas com essa possibilidade da remissão, porque, gente, nem todas as pessoas vão reverter, nem todas as pessoas vão conseguir entrar em remissão. O importante é que hoje a gente tem tratamento que traz qualidade de vida, que traz bem-estar, que traz glicemias dentro da meta, dentro dos valores esperados pelo nosso médico. Então, eu acho que a gente tem que olhar para esse lado, continuar se cuidando, claro, buscar, se for possível, a remissão, mas sem esquecer que se ela não vier, existe vida após o diagnóstico, tá? E ela pode ser muito boa. Caso você perca também a sua remissão, como foi meu caso, gente, vida que segue, tá tudo bem.
vamos que vamos, porque hoje a gente tem acesso a tratamento, hoje a gente tem muitos recursos que, por exemplo, na década de 90, quando meu pai tinha diabetes, né, a gente não tinha medicações tão modernas, medicações que previnem complicações do diabetes, que ajudam a gente a evitar hipoglicemias, enfim. Então a gente tem hoje um cenário muito favorável para que a gente possa cuidar do diabetes e ter muita qualidade de vida. Então é isso, gente. Vou ficando por aqui. Queria trazer um pouquinho da minha história com a remissão do diabetes para vocês. Se vocês têm alguma dúvida, coloquem aqui nos comentários. Se você já reverteu o diabetes, comenta aqui também que eu quero saber um pouquinho sobre a sua história. Não esquece de dar um like, se inscreve aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau!